Bem-vindos ao Viajando com Propósito, um podcast do Arquitetando o Mundo. Eu sou a Ari. Eu sou o Walter. E juntos criamos um projeto social inovador para promover transformação através da democratização da arquitetura e da cultura Faça Você Mesmo. Construímos um motorhome com nossas próprias mãos e já estamos viajando com propósito. Nesse podcast, vamos conhecer outros viajantes com os mais diferentes propósitos. Vamos juntos? No episódio de hoje, vamos conhecer a Júlia e o Rafael, criadores do projeto Somos do Mar. Para proteger os oceanos, combater o lixo no mar e ensinar a preservação do meio ambiente, o casal viaja o litoral brasileiro disseminando informação e arte. Venha ouvir que esse projeto é inspirador demais. Júlia e Rafa, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Tudo bem com vocês? Tudo certo, a gente que agradece. Estamos muito felizes de estar batendo esse papo com vocês. Valeu, tamo aí. Então, para começar, eu queria que você contasse vocês contassem para quem está ouvindo qual é o propósito do Somos do Mar. Essa eu vou deixar com a Júlia. Então, nosso objetivo é popularizar conhecimento sobre os oceanos, então levar conhecimento de oceanografia para a maior parte das pessoas e também combater o lixo no mar, que seria disseminando práticas sustentáveis, né? E a gente tenta fazer tudo isso de forma lúdica, criativa, sempre unindo arte e ciência, e é isso aí. E nós, o primeiro projeto, digamos assim, que a gente quis colocar em prática foi percorrer o litoral do Brasil. Então, fazer uma expedição ao longo do litoral brasileiro, executando nossas atividades de forma gratuita, para poder acessar o maior número de pessoas possível. Legal. E como é que começou? Como é que foi o start disso aí? Em que ano? Como? Então, o projeto faz 4 anos que a gente está executando as atividades do projeto e foi um ano só pensando, mirabolando, pensando no nome, como é que seria, enfim, sonhando. Então, a gente começou em 2017, né? Na verdade, 2016 a ideia, de 2017 foi para ação e a partir de quando a gente começou, que foi no dia do Mundial do Meio Ambiente, em 2017, nunca mais parou. As coisas começaram a fluir muito rápido, de forma até que a gente não esperava, assim, fluiu bastante. E 1 ano e meio depois, a gente fez um primeiro financiamento coletivo que foi para rodar o Brasil. E aí a gente, de primeira, ficou atuando local, né, onde a gente morava. E aí, depois que a gente se sentiu preparado, fez o financiamento coletivo e partiu para a viagem. A ideia ela vem realmente inicialmente de uma insatisfação com o mercado de trabalho, né? Eu sou engenheiro ambiental, o Rafa é oceanógrafo, e a gente queria, de fato, entregar algo de valor, assim, para o mundo, né? Um propósito, realmente. E a gente se conectava já muito com o oceano, com a questão o problema do lixo no mar, e também a própria questão da educação, né? E aqueles conhecimentos técnicos, né, da academia que às vezes não chegavam nas pessoas. E que a gente acha super importante, né? A maior parte da população está no litoral, a maioria das pessoas usufruem também, muita gente usufrui do litoral, seja em época de veraneio e tudo mais, mas conhece pouco sobre aquele ambiente. Então, para preservar, a gente achava super importante também popularizar, levar esse conhecimento de forma mais palpável. E aí, a partir de um pouquinho de insatisfação, com um pouquinho de sonho, querendo viajar também, nós decidimos partir para esse empreender aí criar um trabalho, e assim surgiu o Somos do Mar. A primeira ação de vocês foi aonde e como é que foi isso? Como é que aconteceu? Então, para falar a real, a primeira ação do Somos do Mar, que inclusive marca a nossa data de aniversário, vamos colocar assim, a gente estava num processo de sonhar ainda, de planejar, enfim, de desenhar as coisas do projeto. E a Julie trabalhava na prefeitura de Bombinhas, e ela tinha saído da prefeitura e ia ter a Semana do Meio Ambiente. E a Julie já estava compartilhando esse sonho com uma amiga dela que trabalhava lá, e essa amiga dela chamou ela: Julie, por que não quer fazer uma atividade aqui com a gente e tal, pra, enfim, tirar isso do papel de fato? E a gente não tinha nada, nenhum instrumento de ensino-aprendizagem, né, do projeto. E a gente topou e fizemos
né, tiramos de fato todas essas ideias do papel, mandamos construir alguns instrumentos que a gente já tinha planejado e tudo mais, e dentro de um mês a gente se organizamos as atividades e executamos com um grupo, né, que se disponibilizou. A gente fez camiseta, tudo. Fizemos camiseta, chegamos lá como se o projeto já existisse há tempos. Aí as pessoas perguntavam, nossa, quanto tempo vocês estão com o projeto? E a gente... É a primeira atividade. Primeira atividade, todo mundo ficava... Nossa! Então a gente foi com a cara e com a coragem. A gente foi fingindo que já fazia sempre e colou, né? Não, mas é porque realmente eu acho que a gente tem que acreditar, né, no que a gente tá fazendo e no fim deu certo. Quantas atividades? Vamos lá, vocês saíram, a gente fazia 2, 3 atividades. Como também? Explica também como são as atividades para quem está escutando a gente. Então, vou falar mais da estrada, assim, porque a gente tem uma trajetória pré-estrada que a gente estava, né, testando as atividades, enfim, já trabalhando de forma com contratos e tudo mais, mas eu vou focar mais na parte da estrada. Então a gente sempre fazia parceria com projetos que atuavam no local, instituições, universidades federais, enfim, prefeituras, que abriam as portas para a gente e permitiam que nós executássemos nosso trabalho. Então, sempre pedindo licença, né, e executávamos mais ou menos... A gente tem um leque de atividades, mas a gente sempre procurava executar um espetáculo de teatro, uma atividade com adultos, uma atividade com crianças. Então, basicamente, em torno de 3 atividades, mais uma pesquisa científica que nós estávamos desenvolvendo, que é uma coleta de dados, né, a partir de uma metodologia que a gente replicava nas praias, né, enfim, que era um estudo, um estudo sobre o... E também dentro da água, né, sempre que possível a gente mergulhava no lugar também, fazia coleta sub. Mas essas atividades, elas foram, né, claro, no tempo que a gente ficou atuando onde a gente morava, elas foram, digamos, as atividades que mais deram certo, que mais a gente viu que, legal, vamos levar pra estrada porque funciona, já tá mais redondinho e tal. Então rolou isso de ser um laboratório antes, né? E depois, quando a gente caiu na estrada, a gente já tava com, digamos, uma certa bagagem, entendendo o que funcionava. E a gente não tinha muito espaço, né? Porque furgão, a gente... Nossa Furgline, na Caravela, ela não tem assim, né? A gente tem que morar lá e ainda levar o material do projeto. Então, todas as nossas atividades, os materiais, eles meio que são igual um jogo de Lego, que a gente monta de forma diferente para executar as atividades. Exceto o espetáculo de teatro, que realmente tem uma estrutura um pouco maior, mas os demais, assim, as oficinas de criança, adulto, as formativas que a gente faz para educadores, são os materiais que a gente vai montando de forma diferente e acaba podendo atender vários públicos. Variava muito de lugar para lugar, de acordo com o anfitrião ou anfitriã. Então, se essa pessoa soubesse aproveitar melhor do projeto e organizar melhor as nossas atividades, a gente conseguia executar mais atividades. Ou até por oportunidade, né? Passar no momento mais oportuno, enfim, que casasse, enfim, com alguma agenda. Então, dependia muito de quem estava nos recebendo. Teve cidades que a gente conseguiu executar todas as atividades, por exemplo, atender todas as escolas de um município, e teve cidades que foi mais solta, assim, que a gente foi mais por conta, que fez um espetáculo num espaço público, enfim. Então variava muito com a vibe do lugar, enfim, com o fluxo, assim, de cada lugar, e deixava rolar. Vocês falam assim, eu tô aqui na minha cabeça, né? Vocês têm assim, tem lugar que você tem uma demanda maior, você tem um lugar que você tem uma procura menor. Nesses lugares, eu estou pensando assim, em termos até de prefeitura, né? Vamos lá. O que vocês rodaram? Conta um pouco da preocupação das prefeituras, como é que de que grau, que tem lugar que é bacana, ou deixa a desejar, como é que funciona o poder público na ação do lixo, nas praias e tal? É muito variável, né? Assim, na verdade, tem locais que a prefeitura abraça o projeto, tem locais que realmente fica bem alheio. Mas o nosso objetivo sempre foi seguir as oportunidades. Então, nós contactávamos já instituições que tinham essa ponte entre a sociedade e prefeitura, então, normalmente instituições ONGs, projetos que já atuavam, então eles já fazem essa ponte, né? Poder público consegue ter esse acesso até para a gente ter autorização para alguma atividade, então eles faziam essa ponte para a gente. Então acabava que a maioria das vezes, não entrava em contato diretamente, né, com as prefeituras.
Mas teve também prefeitura que nos procurou e a gente foi por conta de que alguém de dentro da prefeitura queria o nosso trabalho. Então, variou bastante, mas eu vejo assim, por ser gratuito, facilitava o nosso acesso. Então, como a gente chegava, olha, é de grátis. Então, era difícil eles recusarem, né? Normalmente, eles facilitavam muito o nosso acesso e teve muitos locais que nos acolheram e que a própria prefeitura, ou direta ou indiretamente, nos fornecia estrutura, né? Sim. Permitindo que a gente dormisse em algum lugar, permitindo que a gente estacionasse com o furgão em algum local, dando essas autorizações, permitindo acesso na escola. Então, de qualquer forma, sempre foi muito colaborativo, assim, bem positivo. E eu penso que sim, principalmente por ser de graça, por ser gratuito. A gente atua na nossa cidade, né? Atuou muito na cidade, então a gente via essa dificuldade um pouco, às vezes, de obter recurso, né? Do poder público, mas assim, é um apoio total, sendo que se é uma atividade cultural e, enfim, algo que vai agregar, eu vejo que eles geralmente eram muito abertos, né? Sim. Pausa para contar que lançamos um financiamento coletivo. Você pode contribuir a partir de R$10 mensais e ainda ganha recompensas super especiais. Para saber mais, é só acessar o site apoia.se/Arquitetando o Mundo. E um agradecimento especial aos apoiadores desse mês: Marcelo Souza, Marcelo Strunk, Gabriel Stroglio, Michele Bittencourt, Juarez, Mônica, Vitor e Marjorie Lima, Martinho Leite, Carildo Strunk, Guilherme Pereira Romano e Isadora Lindenbach. A vocês, o nosso muito obrigado. Juntos somos mais fortes. E vocês, assim como a gente, viajam no motorhome. Como surgiu a ideia de viajar num carro casa? Se vocês construíram esse motorhome, como é? É a caravela, não é? Caravela. Começa aí que eu tenho a parte da construção. A gente tá querendo rebatizar ela, que a gente não tá mais gostando desse nome, mas vamos chamar de caravela ainda. Porque a gente já não tem outro, então vai caravela. A gente sempre teve o sonho de viajar, né? Eu e o Rafa, a gente já viajava muito pelo Brasil e assim, e a gente tinha essa coisinha acesa. Assim, acho que quando pica, né, o bichinho da viagem, a gente já tinha isso. E então já era um desejo muito forte. E aí a gente conheceu, né? Eu conheci um projeto chamado Projeto Caracol, não sei se já ouviram falar, e que ele trabalha com educação ambiental itinerante ali com a Kombi, né? E a gente conheceu esse casal e ficou aquela ideia, olha, dá pra fazer uma coisa assim, unir a viagem com né, o nosso propósito. E aí nunca mais saiu da nossa cabeça. A gente queria construir um motorhome e a gente queria, né, que a casinha ainda fosse uma casinha ecológica, que fosse algo até para as pessoas visitarem, conhecerem ela como sendo ecológica. Essa ideia não deu tão certo, pouquíssimas pessoas... A ideia é de visitar, né? De visitação, né? De visitação. Que a gente imagina... Não, as pessoas sempre têm muita curiosidade, mas no dia que a gente colocava a plaquinha lá, venham visitar, ninguém aparecia, sabe? Casa lixo zero, ninguém dava bola, mas era uma ideia, enfim. Contando um pouco sobre o processo do furgão, assim, a gente vendeu tudo que a gente tinha, mais algumas economias, enfim, e nós adquirimos a Furgline e nós que construímos, entre aspas, né? Enfim, foi um processo bem artesanal, onde a gente teve a ajuda de um marceneiro, uma Tana, e o Cristiano, que fez toda a elétrica e hidráulica, que trabalhava com elétrica e hidráulica náutica. Inclusive tem os vídeos no nosso YouTube, quem quiser dar uma olhada lá depois. E eu peguei junto, a Julie estava num outro processo ali mais burocrático do projeto, enfim... A gente, no meio, enquanto montava o furgão, a gente também arrumava todas as outras coisas que tinha que arrumar, assim. Então, desde o espetáculo de teatro, nesse meio tempo, estava sendo montado, feito roteiro, ensaio, então, e outras demandas do projeto eu ficava nessa parte e o Rafa ia lá dar uma mãozinha pros nossos parceiros, porque a gente não tinha tempo hábil de aprender a mexer e ter ferramenta para aprender a construir. A gente gostaria muito de ter essa pegada, mas enfim, a gente tinha um tempo para sair, porque a gente tinha feito financiamento coletivo, então, tipo, quanto mais tempo nós ficássemos parados, menos a gente ia ter grana para executar as atividades de forma gratuita. Então a gente pegou esses parceiros, foi basicamente um parto, foi 9 meses de
construção todos os dias, né? Organizando a agenda de um que pode, hoje não pode, amanhã vai poder, enfim. E era um desafio, né? Sempre é um desafio, né? Montar um furgão, né? Montar o motorhome artesanal e do modo barato, né? Sempre engembrando alguma pecinha e fazendo um esquema aqui, outra colar. Mas foi muito interessante, o marceneiro super topou, ficou maravilhoso o projeto, um marceneiro muito bom, o Cris, que nos ajudou na elétrica hidráulica. O marceneiro é uma obra de arte, tá? A parte. Quem quiser ver ele no YouTube, vai ver que o cara todo mundo pede o telefone dele, porque o cara realmente, ele é... Matando, parente. É uma arte mesmo. mesmo. O Cris da elétrica hidráulica também é um cara, assim, que é muito caprichoso, detalhista, enfim, assim, não... É uma obra de arte a parte elétrica, assim, desde a dobra do fio, a gente tudo, teve assim, sorte de ter encontrado bom. pessoas bem, assim, que abraçaram não só a questão da construção do motorhome, mas eles sabiam pra que era o motorhome, então eles ficavam super empolgados Sim. E topavam as nossas ideias. Sim. Então foi bem intenso, ficamos 9 meses construindo o furgão, finalizamos, caímos na estrada e tivemos que fazer, claro, com o tempo agora nós estamos fazendo alguns ajustes, como aumentar um pouquinho a cama, colocar outra placa solar, enfim, pouquinho. Mas é aquele processo, né? Você só vai, a gente nunca tinha viajado de motorhome, então você só vai saber de fato o que você precisa quando você cai na estrada e é isso. A gente teve sorte ainda que deu tudo certo, porque a gente ficou pronto o carro, sei lá, uma semana depois a gente tava indo viajar. Foi tudo muito assim, né? Muito em cima da hora, não dava muito tempo de... A gente achava, né, no princípio que a gente ia conseguir morar umas 2 semanas dentro do furgão pra se acostumar, pra entender como funcionava e partir. Não, a gente saiu numa terça-feira, viajou 4 horas da manhã, viajou um dia inteiro. Numa quarta-feira, né? Saiu às 4 da manhã, passou no outro dia inteiro viajando, e no outro dia a gente tinha uma oficina formativa às 8 da manhã lá em Rio Grande do Sul. Então, tipo, isso foi muito doido, né? Porque a gente só carregou o carro e o projeto começou. E foi muito louco, porque a gente saiu, cara, na hora que a gente carregou o carro à noite, assim, que a gente ainda tava finalizando alguns processos, na hora que eu parei num posto pra abastecer, que eu olhei pro furgão, o furgão tava de lado, assim, ó, com o peso tudo pra um lado. Falei, nossa, aí, enfim, a gente tinha colocado as estruturas tudo pra um lado, o sol tava penso. Aí chegando lá, aí conseguimos dar aquela balanceada, enfim, aí o carro voltou ao normal. A gente foi um pouco inocente, porque o carro ficou pronto, e a gente achou, é só carregar as coisas no carro. Só que, a gente não acabava mais de ter coisa pra pôr dentro do carro. Cabe coisa. Parecia que era infinito, a gente ia colocando e nunca acabava. E aí, quando foi, era 2 da manhã e a gente já tinha que sair viajar, porque já tava a oficina marcada. A gente já tinha atrasado um dia, né, da saída nesse processo de montar o carro. E aí a gente saiu do jeito que tava, falou, o resto a gente arruma no caminho e vambora. Não sabe que dá um alívio danado ouvir isso, porque a gente tem altos planejamentos também. Daqui uma semana a gente quer dormir no motorhome com os gatos, com o cachorro, vamos testar, e a gente já tá vendo que não vai dar tempo de nada. E no dia seguinte também, que a gente sai daqui, a gente já tem a nossa primeira ação. Tá igual, gente, que bom, acho que vai dar tudo certo. Olha lá, tá vendo? Que bom que a gente tá começando, então. E a gente está falando, né, com outros viajantes, né, com propósito, é unânime, é até legal depois fazer uma pesquisa. É tudo assim, ande o caminho que as coisas vão se abrir. Ande, caminho, né, porque a gente fica no pensar, vou pensar, vou fazer isso, quando eu tiver isso, você não caminha, então você... Vai fazer, faça, né? Com certeza, isso... No caminho a gente aprende tanta coisa, né? E tanta coisa muda quando a gente começa a caminhar, que a gente não tem como ficar prevendo. Se a gente senão a gente se apega muito nas coisas de prever as coisas e na hora que você vai executar muda tudo. Aquela história de a gente não sabe o que não sabe. É tão óbvio. E nisso, né? Fala com o pessoal, tipo assim, o que vocês pensavam? A gente pensava muito que ia ser assim e no decorrer mudou muito. Deu muito certo ou muito errado. Próprio também no carro, né? Que muitas dessas, hoje vocês já falaram da placa solar. O que vocês imaginaram que deu muito certo e que não deu tão certo?
Então, primeiro do planejamento, falando do planejamento, a gente saiu com 3 meses de atividades marcadas. Então, a gente foi inocente, enfim, achou que assim daria certo. A gente achou que precisava estar agendado, a gente ficou com medo de ficar sem agenda, assim, né? Tipo, Exato. não, as pessoas têm que se programar. E daí a gente foi lá fazer agenda para 3 meses. E aí, não recomendo. é um pneu que fura, um dia que chove que você tem que adiar uma atividade, enfim. Aconteceu isso e começou a passar um rolo compressor na gente, assim, vamos que a gente já tem que chegar lá, que tem atividade em outro lugar. A gente não conseguia, às vezes, descansar, não conseguia aproveitar o lugar, trocar com as pessoas o quanto a gente gostaria de trocar. Então, esses 3 primeiros meses, assim, foram bem tensos, assim. Foi cansativo, pra falar a verdade, assim. A gente aproveitou muito, conhecemos muitas pessoas, as atividades deram super certo, mas foi bem rolo compressor. A gente não ia conseguir manter por muito tempo, assim. A gente não ia conseguir sustentar isso. Então, até por conta do medo, né? Acho que quando a gente cai pro estado ou a gente vai pra viver algo novo, a gente fica com um pouco de medo, de receio de dormir, às vezes, até mesmo no próprio motorhome, essa vida de viajante, a gente tem esse medo. E aí você vai aprendendo, não é que você não vai perder o medo, mas você vai aprendendo a lidar com ele, e a gente começou a entrar num fluxo. Depois desses 3 meses a gente falou, não, a gente não quer viajar assim, porque isso é insustentável. E aí a gente começou a marcar 10 dias pra frente, no máximo 15 dias pra frente. E aí começaram a ter oportunidades muito mais mágicas, assim, né? Coisas, assim, incríveis que aconteceram, ações que a gente nunca poderia esperar, assim, por ter ficado mais tempo em algum lugar, por ter se permitido um fluxo mais livre, assim, na viagem. Rolou tal coisa, a gente vai. Confia que vai dar tudo certo. Então, a gente entrou nesse fluxo ótimo, assim, e as coisas começaram... A gente tava passando no lugar, já tinha uma agenda no lugar que casava totalmente com as atividades do projeto, então tudo começou a se encaixar, assim, depois desses 3 meses. A gente, nossa, acho que é assim que viaja, né? Enfim, mas entrou muito dessa questão, assim, de parecer que o projeto tinha uma inteligência própria, assim, em termos de roteiros e lugares, e tudo começou a acontecer. Quando a gente permitia, se permitir, assim, né? quando se permitia, assim, o fluxo era muito ótimo. Alguns arrependimentos, um arrependimento só, bem parênteses, né? Não coloque forno elétrico, coloca forno a gás, porque o forno elétrico, ele é elétrico e nem sempre dá certo, tá? A gente sente muito, assim, arrependimento que não tem como mudar mais, que a gente botou um forno elétrico achando que ia ser mais tranquila a questão da placa, mas ele puxa muita energia, quase como um ar-condicionado, então é bem complicado. E fora isso, o nosso banheiro seco era uma expectativa, será que vai funcionar? Porque a gente viu vídeos e tal, a gente ainda quer fazer um vídeo sobre isso, mas ele funcionou, e aí depois de 3 meses a gente já sabia que funcionava e que tem como ter um banheiro seco no furgão. É mais ecológico, é mais barato e... que mais? O principal é isso, mais ecológico, mais barato e não tem que descarregar água cinza. O banheiro seco era uma caixinha de surpresas, porque a gente pegou um projeto já pronto, que existe na gringa, que já vende tudo prontinho ali, e a gente meio que abrasileirou ele, construímos de acordo com o nosso espaço, e era, né, não sabia o que ia acontecer, se ia dar merda de fato, ou se ia dar tudo certo, mas deu super certo, não deu cheiro. A gente tá pra fazer um vídeo sobre isso, porque muita gente pergunta, a gente recebe muito mensagem assim privado, né? Explica pra gente como vocês fizeram, a gente ajuda, mas aí a gente quer fazer um vídeo pra soltar liberar aí, pra porque galera. a gente pesquisou muito pra chegar no que a gente chegou. Legal, porque tem um modelo que eu já vi, não sei se é um americano, que é impossível você trazer, e eu nunca tive também, desbravei para fazê-lo, né? Que vocês desbravaram, acho legal, esse vídeo eu quero ver. Vocês têm uma estrutura, uma tenda e uma encenação. Como nasceu, né? Vontade de ser o teatro, ator, veio lá... lá da infância. Da onde veio? Da onde é? Isso aí vai dar um vídeo também, né? Porque pra explicar essa história foi muito doido. Na verdade, assim, não foi nada planejado, tá? Foi algo que realmente foi bem orgânico. Um belo dia eu sonhei com a minha personagem. Daí eu fiquei que eu tinha que fazer, né? Eu conheci um artista, ele me incentivou a fazer e tal. Não, vamos fazer. Só que aí era uma parada pra adulto e tal. Aí um dia nos chamaram, aí não deu certo o negócio de adulto. Eu fiz o figurino. E aí a gente foi chamado para atuar numa escola com crianças bem pequenininhas, de 2 a 6 anos.
E aí e agora? O que a gente faz? Porque as nossas atividades eram para criança um pouco maior. Vamos colocar a personagem. Já tinha o figurino, beleza. Detalhe, a Julie já tinha sonhado com o personagem dela, já no primeiro dia que ela foi fazer, ela já saiu... Mas isso que é verdade, né? Daí, né, quando a gente foi nessa escolinha, a gente mapeou mais ou menos como é que ia fazer o teatrinho lá. E eu me vesti da Marina, né? Que até hoje é a Marina. E eu não sei, foi uma coisa muito louca, porque é isso que o Rafa fala, que simplesmente eu nunca tinha estudado na época teatro, nada. E eu simplesmente, a personagem existiu, o jeito que ela falava, o jeito que ela andava, ela era um personagem completo. Ela veio. E eu tive que correr atrás, eu fiquei perdido durante um bom tempo, assim, tipo, nunca tinha estudado teatro, nunca tinha atuado, ainda bem envergonhado, enfim. Teve um tempo que só tinha a Marina e o Rafa era um personagem aleatório, tipo, que acompanhava, ele não tinha um personagem específico. Eu que interagia com ela, assim. E a gente sentia muita falta. E aí a gente começou a sentir falta também, porque a gente, no meio disso tudo, na primeira vez foi lindo. Aí uma segunda vez foi um desastre. Porque a gente não tinha estudado teatro, então teve uma vez que foi... A gente começou a passar vergonha, assim. Começamos tipo, a passar vergonha. Um aperto. E daí a gente decidiu, não, a gente vai continuar com isso, porque a gente gostou. A gente vai continuar com isso, então vamos estudar. E aí a gente valorizar começou a a arte, né, também, enfim. Valorizar, e a gente começou a correr atrás, aí o Rafa também começou a estudar teatro também, e aí a gente foi dando uma, como é que fala? Uma profissionalizada no negócio, né? Que começou bem. E aí, quando a gente conseguiu fechar o financiamento coletivo, a gente já tinha organizado uma boa parte, inclusive, do recurso do financiamento coletivo para investir no espetáculo de teatro. Então nós contratamos uma direção, figurinista e o visagismo, né, que faz toda essa questão do palco, com a gente tem toda uma lona que a gente coloca no chão, né? Tem toda uma estrutura picadeiro, assim, um picadeiro, enfim, né? A gente monta um picadeiro. Então a gente conseguiu de fato, a gente fizemos uma imersão artística, uma residência artística, onde a gente teve essa direção, o texto, né? A Julie que criou o texto, enfim, com algumas contribuições minhas. E a gente foi trabalhando em cima desse texto, enfim, e conseguimos construir de fato um espetáculo de teatro. Então a gente teatro e circo, porque eu já fazia tecido acrobático, então quando eu já sonhei com a minha personagem no tecido acrobático, e aí a gente, né, já incluiu isso. E quando a gente foi fazer essa melhoria, né, dar esse up, a gente manteve o tecido e o Rafa começou a fazer tecido, que ele não fazia. E aí se apaixonou e agora ele é também um aerolista aí, faz umas acrobacias. Olha, o negócio é difícil, mas enfim, foi bem encantador, assim, só pra fechar, foi bem encantador. Hoje é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, porque a gente acredita muito na potência da arte como uma via de acesso para a comunicação, principalmente das questões do problema do lixo, que é uma questão que as pessoas normalmente têm repulsão. Quando se fala de lixo, a pessoa já só quer tirar de vista. Então foi uma forma que a gente encontrou de abordar esse tema tão relevante de uma forma leve, sensível, mas que também com muita conteúdo por trás disso, por mais que tenha uma pegada de palhaçaria, enfim, tudo mais lúdica, mas ela é muito bem embasada. Então a gente consegue fazer uma coisa lúdica, criativa, mas sem perder a qualidade das informações e, enfim, fazer com que as pessoas também saiam esperançosas, né, sorrindo, rindo e de fato animadas, despertas para essa problemática com uma... E é legal que atinge é universal, né? De 0 a 80 anos. Mas é que realmente a gente consegue, né? Sei lá, qualquer idade mesmo, consegue curtir e participar daí das nossas atividades. Fica bem democrático. Até quando a gente apresenta na rua é muito legal, porque qualquer pessoa que estiver passando ali vai poder também ter acesso ao que a gente está querendo passar. Aí, aproveitando que vocês estão falando dessa interação com o público de vocês, né? Durante a viagem, qual foi o encontro mais marcante? Qual troca marcou mais? Conta aí, Julia, a experiência mais marcante, qual que foi? Gente, essa pergunta é difícil, viu? Que Tem uma que foi bem marcante, que foi a nossa estreia na rua. Foi logo de cara, assim, quando a gente caiu pra estrada, porque até então
a gente tinha muito medo de apresentar o espetáculo, de se expor, porque de fato a gente não trabalhava com esse viés artístico até então. Então, a primeira vez que a gente ocupou a rua foi incrível. A gente utilizou o furgão como um camarim, vamos colocar assim, e na hora que a gente saiu tinha muita gente para nos assistir, assim, e foi bem impactante, assim. A gente ficava pensando, será que vai vir alguém? Vai vir alguém, na hora que a gente saiu, tinha muita gente já ao redor da estrutura, assim. Em volta do... E essa vez foi bem marcante. E conta aí mais outra que foi bem marcante. Na verdade, assim, é bem complicado falar uma, porque cada uma é de um jeito muito especial, né? Então, teve várias ocasiões, desde apresentar dentro de uma casa de acolhimento, né, que é antigo orfanato, assim, onde tem as crianças acolhidas, então foi muito especial. Uma vez que a gente apresentou com o Aquário de Santos também, que foi fantástico, porque foi uma atividade que também teve envolvimento da prefeitura, do aniversário de Santos, então foi super divulgado, a gente apareceu na TV, na rádio, e foi super legal. E teve também em um projeto cultural também, que a gente participou do Pés no Chão, que é lá em Ilhabela. Foi nossa última apresentação, inclusive, que foi num espaço maravilhoso. Foi num espaço maravilhoso, com iluminação, nossa, com plateia lotada, foi... de frente pro mar, com um lugar onde tem uma praça na frente do mar, a gente apresentou, e que foi muito fantástico. Então, teve muitas ocasiões, mas acho que de tudo, mas acho que o que mais impacta é a troca com as pessoas, porque a gente imagina que vai ser especial, as pessoas que a gente conhece, mas supera tudo isso, supera os lugares, realmente as pessoas, as trocas humanas, assim, olho no olho. Isso é incrível, isso realmente... o que mais marca são as pessoas. As pessoas, de cada lugar, assim. De cada lugar, e cada vivência é muito forte, intensa, né? Em um espaço pequeno de tempo, você tem uma troca tão verdadeira. E é incrível, acho que vocês vão sentir isso na pele, porque quando você chega com um projeto, com alguma coisa que você vai deixar alguma coisa para aquele lugar, as pessoas te acolhem de uma forma e querem te ajudar, querem... né? Já o viajante já tem isso, né? De receber bastante ajuda. Aí se você tá ainda entregando algo, parece que, nossa, né? E as pessoas acolhem muito. Só um breve parênteses assim, a gente percebeu, assim, uma percepção nossa, que tem muitas pessoas, assim, a galera mais local e tal, que não gosta muito da galera viajante. Porque às vezes a pessoa chega com seu motorhome, já chega com a compra toda feita, enfim, não deixa nada pro lugar, às vezes não faz com que a economia do lugar gire, enfim, no máximo bota um combustível ali e às vezes deixa seus dejetos, deixa seu lixo, enfim. Então a gente viu que uma galera não gosta muito assim dessa cena do motorhome na sua cidade. Então quando você chega quebrando esse paradigma, com um projeto legal, deixando alguma coisa pro lugar, né, enfim, entregando alguma coisa de valor para esse lugar, as pessoas passam a te acolher de uma forma muito intensa e muito especial. O Somos do Mar, o futuro dele. E o que a pandemia trouxe, o que vocês mudaram e o amanhã? Bom, acho que vou começar, a Julie termina. A gente vai voltar para a estrada com uma visão totalmente diferente, acho que aproveitando muito mais cada oportunidade, cada lugar, enfim, a gente acabou conseguindo, né, acho que todo mundo acabou ficando bem introspectivo e nós, acredito que a gente evoluiu muito nessa fase, e a gente aproveitou dessa circunstância para tentar se reinventar, enfim, com muita resiliência, e a gente acabou transformando nosso espetáculo de teatro num livro ilustrado infantil, todinho ilustrado pela Julie, onde nós fizemos outro financiamento coletivo para que o Somos do Mar de fato não morresse na praia. Então a gente acabou tirando o máximo que a gente conseguiu de proveito dessa situação muito delicada para conseguir dar continuidade no projeto e, enfim, então a gente vai voltar para a estrada com um produto nosso que a gente acredita que vai fortalecer, né? Imagina que interessante você assistir o espetáculo de teatro e depois poder levar ele claro, não é exatamente o roteiro, mas é uma adaptação do roteiro com outros recursos que a gente conseguiu trazer mais informações. Então a pessoa vai poder assistir o espetáculo de teatro e poder também levar esse livro para casa, enfim. Então a gente está ansioso por essa nova fase, assim, né? E a gente passou por uma grande transformação, assim,
A gente tá sempre em processo, nunca acaba, né? Mas a gente acabou conseguindo, né? Como o Rafa falou, durante esse tempo, se trabalhar, refletir sobre algumas questões, se resolver em alguns outros detalhes. Aí a gente pensa que hoje, assim, a gente vai conseguir viajar até de forma mais harmônica, porque é bem tenso executar um projeto, ser um casal, trabalhar junto, fazer tudo junto. Então, até a gente tá falando que a gente tá entrando numa nova fase, assim, até de relacionamento, de como a gente lida um com o outro, como que a gente quer levar o projeto daqui pra frente, porque tem que cuidar, né? Tem que cultivar bastante, porque você tá com a pessoa ali o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, né, trabalhando também, então é bem intenso. Então foi bem interessante pra gente trabalhar nossas questões emocionais também, questões de autoconhecimento, enfim, acho que a gente tentou explorar o máximo possível desse período para que a gente pudesse de fato se reorganizar mentalmente, enfim, tudo que a gente almeja para cair na estrada né, numa outra perspectiva. E se entregar mais a essa vivência, né? Porque eu acho que quanto mais você consegue soltar o controle, planejar um pouquinho, mas soltar, que eu acho que é o maior desafio, é você soltar, porque a gente fica querendo O controle o tempo inteiro, né? ter esse controle, não adianta, né? A estrada ensina Soltar, que porque senão você ela é a vida mais intensa, né? A estrada parece que é todas as coisas da vida, mas de forma bem mais intensa, né? Então, enfim, exige que a gente... Exige não, né? Mas faz com que a gente aprenda a lidar melhor com os imprevistos. Sim, com certeza. Até a questão assim, eu sou bem ansioso, então essa questão de não ter as coisas muito planejadas, enfim, às vezes gera uma certa ansiedade, de não saber o que vai acontecer amanhã. Então trabalhar essas questões e se entregar e de fato falar, vai dar tudo certo, sabe? Enfim, tem trabalhado bastante a questão de espiritualidade para acreditar que de fato a gente tem uma egrégora, né, e uma inteligência que nos ampara e vai sempre nos levar para o lugar certo, e a gente confia, e sempre foi assim no projeto. Quando a coisa começa a ficar apertada, começa a ficar complicado, vem alguma coisa e confiar na intuição, faz né? a roda Porque virar, a intuição fica muito forte ali, você sabe se você tá num lugar, vai dormir com o motorhome aqui, se tá ok, você sente no teu coração se tá certo, se não tá, pra onde você deve ir, quando já bateu o tempo, hora de ir embora dessa cidade, vamos. E para quem quer conhecer mais o projeto de vocês, para quem quer apoiar de alguma maneira, como faz? Então, as nossas principais mídias é o Instagram, onde a gente posta ali diariamente nossa rotina, que é @projeto Somos do Mar. A gente tem o canal no YouTube, que a gente não tá sempre publicando coisas, mas tem algumas... dá para conhecer um pouquinho mais, principalmente da construção do nosso motorhome, enfim. E a gente tem um site também, que é somosdomar.com, onde dá para adquirir o nosso livro e apoiar a nossa viagem, nossas atividades, para que elas continuem sendo entregues de forma gratuita. E também lá tem toda a nossa história, enfim, um pouquinho do que a gente faz, dá para entender melhor. E tem mais alguma? Tem o Facebook, mas ele tá meio largadinho lá, assim, a gente ainda não entrou pro TikTok, mas enfim, quem quiser acessar nossas redes, estamos lá. E é isso, a gente espera que inspire mais pessoas, porque eu acho que é muito legal você poder unir duas coisas, assim, o propósito, essa coisa de, vamos viajar com propósito, mas o propósito primeiro tem que servir você mesmo. É o principal, não adianta a gente querer falar que vai, em propósito, ajudar o outro, se você não tá feliz, se aquilo realmente não te satisfaz, assim, de forma muito profunda. Então, eu acho que o propósito, primeiro é você se conectar com o que realmente você quer fazer pro mundo, e aí vai embora, que tudo flui. A gente deseja aí que vocês tenham uma estrada muito linda também, que a gente se encontre. Com certeza, vai dar match nosso encontro vai dar match. Já deu! Já deu. Já deu! Prazer demais, a gente espera encontrar vocês muito em breve e quem sabe unir projetos. Com certeza, vamos arquitetar alguma coisa. Vamos arquitetar o mar. Vamos arquitetar o mar. Muito bom. É isso. Obrigado, viu, gente? De coração. Obrigado vocês pelo espaço. E tamo juntasso, logo mais tamo aí. E que ótima ideia aí esse podcast, espero que realmente inspire muita gente. Vida longa, vida longa.